Bom dia, luz do dia! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa comigo, Débora Gesine. Hoje é dia 16 de abril. Daqui 2 dias, contagem regressiva, eu vou poder fazer um novo quadro no programa, que é 60 que aí vem história. Por quê? Eu não estou fazendo propaganda do fabricante, mas vamos fazer 60 anos. Gente, eu estou fazendo vídeo desse para passar para vocês desse caminho. E lógico, né? O Mariana não poderia deixar de ter uma dessas velhinhas vulcão. E falando a respeito disso, vocês vão saber de muitas coisas dentro desta trajetória na palestra no dia 18 de abril, daqui 2 dias, na Pax, que é em Santana, na Avenida Brasleme, 1373. É a Casa Roxa. E nós teremos o prazer de receber vocês para fazer uma palestra falando a respeito de não só dessa trajetória, mas falando de propósitos. Então, escolhas e propósitos. Para trazer para vocês um pouquinho desta história, que olha, 60 que lá vem história mesmo, porque muito bem. Para uma apresentação, normalmente você vai colocar no máximo, digamos assim, uma coisa mais pessoal, né? Porque o corporativo você vai ter até X slides. Então, para cada fase da vida, se eu for colocar tudo o que eu gostaria, eu pelo menos teria que ter uns 120, mas vai ficar cansativo e ninguém, né? Isso é, na verdade, para relembrar vários bons momentos. E 2 coisas que eu achei interessante nesse período fazendo 60 anos. Em 1969, a minha escolha de seguir também a astrologia foi pelo fato do homem descer na Lua. E agora tem 4 astronautas, um canadense, um americano, o primeiro afrodescendente a fazer parte também de uma equipe, aonde eles vão estar dando a volta na Lua. Isso foi muito simbólico. Pensando que a tecnologia que nós temos na mão hoje, em 69, era tudo o que eles tinham nos computadores em relação a todo aquele momento. Então, nós somos pessoas muito beneficiadas e abençoadas também nesse período. Porque nós temos a oportunidade de fazer a diferença. E esse fazer a diferença traz o quê? Pode trazer uma nova perspectiva. E dentro dessa nova perspectiva, nós vamos ver qual será o tema de hoje. Porque nós estamos na fase da lua nova. Hoje é um dia dobrado. É o dia onde eu tenho Sol e Lua em Áries. Então, vamos lá? Vamos fazer este dia ser muito melhor? E você teve tempo de resolver as picuinhas da semana passada? Espero que sim. Espero que sim. E vamos ver qual será o tema. Peraí, deixa eu tirar aqui que eu tinha marcado. Vamos ver qual será o tema de hoje junto aqui do livro do Sr. Tartimash, que será compaixão. Esse é um tema interessante. O despertar interno de um ser humano melhor vem de um processo que não tem manual. Foi o que eu falei no programa anterior. Para cada um é um despertar diferente. A compaixão é desperta pela vontade de ser útil e proativo ao outro. O desejo de ajudar e ser solidário. De uma dor que não lhe pertence e muito menos vivenciou. Respeitar a dor do outro é não a mensurar.
é uma empatia sem rótulos. Quando você é capaz de auxiliar a dor do outro a ser curada, fazendo a união de sentimentos, a sensação de paz interna é ímpar. Experimente. As mensagens do Sr. Tranca-Ruas, do Sr. Tartimash, elas são mensagens em que muitas vezes eu vou ler e reler para que ela faça sentido e eu possa rever temas que geralmente eu vou deixar passar batido. E posso lhe dizer uma coisa, todas as mensagens canalizadas foi um processo que durou 3 anos. E no final do livro ele me deu uma intimação do tipo, vamos terminar. Mas cada tema, ele precisa ser resolvido e ele tem camadas. Quando nós vamos fazer alguma coisa e queremos resolver a questão, cada camada dessa situação vai sendo resolvida. Então, vamos lá. Primeiro, dentro dessa parte que o despertar é de cada um e não dá para mensurar o quanto o outro está trazendo dentro de si uma questão na qual eu posso ajudar ou atrapalhar. A minha mãe dizia que muito ajuda quem não atrapalha. E ela tinha razão. Porque se eu tenho uma situação, se eu estou vendo que há uma questão difícil para ser resolvida e a pessoa não está sabendo entender a engrenagem de tudo aquilo para chegar numa situação, para chegar na sua resolução, pode ter certeza que eu vou ajudar muito se eu não me intrometer. E fazendo parte desse processo, tá? Nós podemos, com este tema compaixão, refletir se eu tenho por mim, se eu sou solidária ao outro e como eu faço isso no coletivo. No processo do autoconhecimento, nós vamos passar por várias situações com as quais eu posso desconhecer a princípio e eu vou precisar ter muita garra, muita determinação para chegar na resolução. Mas o tema compaixão, ele é filosófico, porque ele nos remete a muitas reflexões. E muitas vezes não temos a habilidade de resolver com toda esta pompa e circunstância que a palavra nos dá. E, por exemplo, você já teve aquele amigo ou amiga que está com uma questão para resolver e a pessoa se afasta? E a pessoa não quer trocar? E a pessoa tem... Você está vendo que o olhar está triste e que a pessoa está profundamente machucada, né? E estando dentro deste machucado, muitas vezes ela não vai escutar aquilo que você gostaria de fazer como uma grande retórica e levá-la a entender e a resolver.
Ter compaixão, muitas vezes, é ter aquele olhar acolhedor. Se a pessoa não é muito sinestésica, você pode simplesmente dar a mão. Mas se a pessoa é mais, vamos dizer, receptiva, dê um abraço. Demore neste abraço. Demora neste abraço para quê? Para justamente essa compaixão vir de uma forma muito mais gostosa, fluida. E ela é silenciosa. A paz é silenciosa, porque ela nasce de dentro. E muitas vezes as palavras, elas sim nos trazem garra, determinação, coragem. Vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer. Sim. Mas se eu disser estas palavras e eu não me ouvir, percebe que muitas vezes o silêncio, ele te traz a oportunidade de entender, de sintonizar, de encaixar respostas que de repente você não estava entendendo. Mas vamos lá. Toda questão, toda dor, ela precisa ser trabalhada e eliminada. Por que trabalhada? Porque toda dor, seja moral, afetiva, de amizade, seja qual for, ela vem de uma questão que precisa de uma resolução. E como eu posso resolver? Quais são as etapas para que eu chegue no meu, vamos dizer, na minha... né? Conseguir. Vamos lá. Primeiro, eu vou olhar o todo. O que significa ter aquela dor, ter aquela questão para resolver. Então, vamos lá. Existem dores que nós precisamos ter mais compaixão e saber aguardar para resolver. Mas existem dores que elas precisam ser sanadas para que eu possa seguir. Como, por exemplo, um dia você acordou azedo, azeda, e você deu uma resposta daquelas que não saiu direitinho, né? O que você pode fazer? Pedir desculpas. Ai, mas só pedir desculpa? O pedir desculpas é de dentro para fora. Primeiro você se responsabiliza pela questão e depois você vai para o pedido de desculpas. Porque se internamente você fizer isso sem ter consciência, a história não vai ficar resolvida, vai se repetir com outra pessoa. É por isso que no nosso dia a dia, muitas vezes, você já não teve aquele déjà vu? Nossa, isso já aconteceu. Nossa, isso já foi, eu já vivi isso. Já aconteceu isso na minha vida. Por quê? Porque você reconhece quando é alguma coisa que foi novamente vivenciada e não resolvida. Ótimo. Qual é a minha responsabilidade dentro de tudo isso? Ótimo. Em relacionamentos, nós temos duas partes: a ação e a reação. E essas duas podem estar juntas ou separadas conforme a situação para ser resolvida.
Muito bem. Aonde a gente vai chegar com todas essas questões? Primeiro, toda vez em que há uma questão para ser resolvida, eu vou precisar trazer passo a passo, de uma maneira que é muitas vezes involuntária. Vamos lá, vamos explicar o que eu quero dizer com tudo isso. Bom, enquanto eu não reconhecer que existe um padrão, que existe uma repetição de comportamento em relação a um determinado assunto, eu não vou resolver, eu não vou passar para a próxima fase do game. Quando eu começo a ter consciência de que é necessário eu ter compaixão, não só para com o outro, mas comigo mesmo, comigo mesma, começa aí uma grande virada de chave. E essa virada de chave, ela nos traz o quê? Uma nova perspectiva. E dentro desta nova perspectiva, eu vou começar a mudar a minha faixa vibratória. E para que eu possa mudar a minha faixa vibratória, eu vou precisar exercer e ter algumas práticas diárias. E a primeira delas, como eu já falei no programa anterior, é quando eu despertar, mas despertar com alegria, despertar com energia. Ai, mas eu vou acordar, daqui a pouco vem o inverno, eu vou querer sair com o cobertor nas costas, etc. É um estado de ser. É uma opção. E por que não dizer uma escolha? E dentro das escolhas, nós temos cada vez mais a liberdade de aceitar ou não algumas coisas na nossa vida. Quando eu tenho uma escolha para fazer, que eu posso ir por este caminho ou eu posso ir por este caminho, e na verdade todos esses caminhos vão me levar a um determinado lugar. Um pode ter lombada, curvas, buracos, etc. E a outra pode ser um caminho suave. Intuitivamente, nós vamos escolher o caminho que possa ser mais suave e eu vou chegar no meu objetivo com muito mais rapidez. Porém, eu posso escolher o outro lado. Um exemplo bobo, mas que faz a diferença. Vamos lá. Choveu em São Paulo, né? Ou em qualquer outra cidade. Mas vamos lá. Avenida Paulista. Se você tem que chegar às 6 horas da tarde e você saiu às 5h30 para chegar às 6, esquece. Não faça isso, que você não vai chegar no horário. Porém, se você pegar o metrô e sair às 5h30 da sua casa, que é do outro lado da cidade, 5h30 não, mas pelo menos 1 hora antes, você vai chegar com folga por aqui. Porque aí você vai pegar a linha azul, depois vai para a linha verde, enfim. Eu posso, sim, sofrer no trânsito, ou eu posso pegar o metrô e resolver a questão rapidinho. Então, quando é que eu posso ir efetivamente de carro, num dia de chuva, ou quando eu posso ir de metrô? É bobo, mas faz a diferença na hora de você trazer uma nova perspectiva. Uma coisa dentro da compaixão é perceber que há feridas para serem curadas, mas cada um tem uma cicatrização diferente. Para nós,
uma questão pode demorar X tempo, mas para pessoas de elemento água, elas vão demorar Y. E está errado? Não. Não está errado. Não está certo. Não. É o caminho de cada um. E dentro desse caminho de cada um, na verdade, é deixar algumas perguntas para que vocês se façam durante a semana. Qual a energia que está ativando você diariamente? Que força, que palavra que te ativa diariamente? Você está fazendo as suas escolhas ou você está aceitando o que a vida está lhe dando? E a última é: você está se posicionando em relação ao que você deseja ou você está se adaptando às situações oferecidas? Então, entender o nosso padrão, entender como agimos, ter consciência de que podemos fazer a diferença e que a nossa vida pode ser muito melhor. Todos nós temos um caminho, cada um vai caminhar na sua velocidade. E a primeira compaixão, ela deve ser por você. Se abrace, se acalinhe, seja receptivo com você mesmo. E se você precisar de ajuda nesse processo, vai ser um prazer te ajudar nesse processo de autoconhecimento, de fazer a diferença, de ajudar a resolver algumas questões. Entre em contato no 11 99850 7946. Será um prazer. Os nossos produtos estão no meu site www.deborajazine.com.br. Quer mandar um tema para o nosso programa? Manda no direct, no Instagram, @DEHJazine, meu sobrenome. Será um prazer estar aqui com vocês. E só para a gente finalizar o nosso programa de hoje, nosso programa passa todas as quintas-feiras, às 4 horas da manhã, na programação da Madrugada Astral. Mas está no meu canal, também a partir de quinta-feira, mas você pode ver em qualquer horário. E quando eu venho fazer a gravação, é uma coisa que me encanta muito, é descer aqui no metrô e ter sempre um violonista que já faz a diferença da vibração, da energia, e eu já subo com um sorriso no rosto para fazer a gravação. E além do que, gente, eu tenho o meu anjinho, o Euri, que está sempre aqui mexendo aqui na nossa picape do áudio, do vídeo. Então, é um grande prazer fazer parte deste time. E fique com a programação da sua Madrugada Astral e da sua vibe mundial. E lembre-se, quer dar um abraço ao vivo e a cores em mim no sábado? Esteja na Pax, Avenida Brasleme 1373, em Santana. Será um prazer receber você e ao meio-dia. Grande beijo, grande semana, bom final de temporada ariana. Semana que vem começa a taurina. Aliás, dia 19 já começa o sol entrar no signo de Touro. Que aconteça o melhor para todos nós. Grande semana, com muito amor. Até já.